a manifestação do extremismo do PT. Na boa, a Eliane Castanhede, né, jornalista ligada ao petismo, está sugerindo nada mais, nada menos que um golpe de Estado. É isso aí. A relação do PT com o Congresso está difícil, temos que derrubar o Congresso. É exatamente o que ela está propondo, vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Gilmar Tomou Activa e soltou Barroso, Lascados com L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Tá uma briga entre o Lula e o Lira, né? A gente já viu isso. É uma briga esperada, porque afinal a Câmara que foi eleita foi diferente da presidência da República. Os brasileiros elegeram o Lula por uma pequena fraçãozinha ali a mais do que o Bolsonaro, pouca coisa mesmo. Os deputados, porém, a Câmara, porém, foi eleita com muita força para a direita. Muito mais à direita do que é normalmente por aí, do que era nos anos anteriores, e isso deixou o Lula numa situação complicada. Por quê? Porque essa Câmara ele não vai ter boa vontade. Ele não pode agora fazer um petrolão ou um mensalão como ele fez no passado, porque agora está todo mundo olhando. Então é muito mais difícil para ele conseguir comprar diretamente os deputados, e aí ele está nesse dilema de não conseguir aprovar as coisas. Aparentemente não vai conseguir aprovar coisa nenhuma. Até a MP dos ministérios teve dificuldade de passar. Passou o arcabouço fiscal que o Lira quis. Agora, a reforma tributária já está tendo problemas para passar também, né? Enfim, o Lula arrisca não ter o que governar, não conseguir fazer nada, ficar refém do Congresso. Mas a verdade é a seguinte, esse tipo de coisa é exatamente a ideia republicana, né? Você tem justamente o sistema de freio e contrapeso para que nenhum dos poderes fique super poderoso. E esse tipo de freio e contrapeso também funcionou com o Bolsonaro. O Bolsonaro também queria fazer coisas muito mais à direita e o Congresso não deixou. No final das contas foi o que aconteceu, teve um equilíbrio aí. Agora com o Lula não pode. O Lula está reclamando que o Lula ele tem a alma de ditador, ele sempre foi um ditador na verdade. Tanto que ele, nos primeiros mandatos, ele anulou o Congresso, ele comprou o Congresso e o Congresso deixou de fazer uma oposição real ao governo, né? Enfim, o que está acontecendo aqui? O Lula e o Lira eles estão meio brigados, né? Vocês lembram na questão da passagem da MP, foi forçada a barra lá com o STF, coisa e tal, ação da Polícia Federal contra o Lira, a coisa ficou estranha, teve uma reunião que o Lula convocou com os líderes dos partidos no Planalto, e ninguém foi, o Lula teve que desmarcar porque os líderes não foram, então no final das contas está uma coisa estranha com isso daí, né? O Lula disse que vai ele assumir a articulação política do governo, ele vai falar com os partidos, vai falar com os deputados diretamente. Acho pouco provável isso funcionar. Ele está dizendo aqui que lembra dos erros da Dilma Rousseff, que implodiu a articulação política com Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, e que isso jogou no impeachment da Dilma, né? Mas se você for ver a alternativa na época, ela não tinha alternativa não, e vai acontecer a mesma coisa com o Lula. O processo vai ser o mesmo. Talvez não seja tão rápido quanto a gente espera. Mas o fato é, o Lula ele só sabe governar tendo mão de ferro, tendo plenos poderes. Então ele já está reclamando aqui desse negócio, já está lembrando do caso do Cunha, justamente lembrando também ao Lira que, olha só, o Cunha de fato fez o impeachment da Dilma, mas depois ele acabou preso, né? E o Lira sabe muito bem o que aguarda ele se ele realmente peitar o Lula, né? Enfim, essa aqui é a situação que a gente tem, né? O Lula mandou um recado raivoso para o Lira depois dessa reunião, porque falou para o petista José Guimarães: diga ao seu chefe que eu entendi o que ele fez. O chefe do José Guimarães, em tese, seria o Lira, né, que é o presidente da Câmara. O José Guimarães é um deputado, então o chefe dele é o presidente da Câmara. E ele disse que entendeu por quê. Porque o Lira conversou com o Lula e depois havia a reunião do Lula direto com os líderes dos partidos e eles nem foram lá no Planalto para conversar com o Lula. Então o Lula entendeu o recado. O Lira simplesmente disse que não, vai negociar, eu tô na negociação. Não vai ter negociação direta sem mim no Congresso não, né? Então é isso daí. O Lula está se sentindo perseguido pelo Lira, né? E é a mesma coisa que aconteceu com a Dilma, mas também tem esse mesmo ponto de verdade. O que aconteceu com a Dilma? O Congresso, naquela época, ainda era um Congresso muito mais manso do que esse Congresso atual, mas ele estava fortalecido justamente pelas inúmeras manifestações populares contra a Dilma. Então, no final das contas, o Cunha tinha um poder muito grande naquele momento e usou deste poder.
É basicamente a mesma coisa que está acontecendo com o Lira. O Lula quer tratorar o Congresso, quer tratorar o governo inteiro, só que a pressão popular e o Congresso mais à direita impedem ele de fazer isso, dão poder para o Lira, e isso gera um obstáculo na frente do Lula, né? Bom, se você pegar o pessoal petista, que eles falam, não, porque é chantagem, que o Lira só quer dinheiro e não sei o que lá, que o Eduardo Cunha também queria dinheiro e coisa e tal. E a história não é bem essa, não. É o que eu falo, né? O PT vê dessa forma, por quê? Porque ele não quer entender que simplesmente existe um Congresso que não concorda com as ideias do Lula. Aliás, um Congresso eleito pela população, a população votou nesse Congresso mais à direita, mais contrário ao Lula. Um enorme contrassenso aqui. De novo, o Lula é um jabuti que alguém botou em cima da árvore. O jabuti está lá. Como é que ele chegou lá, a gente não sabe. Porque a população votou majoritariamente em candidato da direita e na hora de votar na eleição, né, devido talvez à pressão da imprensa, talvez ao favorecimento do TSE na questão da propaganda de rádio e coisa e tal, por algum motivo a população votou no Lula. E daí ficou essa situação. O Lula presidente, mas o Congresso totalmente contrário a ele. Na visão do pessoal de esquerda, não, isso é um absurdo, é um golpe, porque isso daí estão roubando o poder do Lula e coisa e tal. Não, a ideia da República é justamente essa, você ter freios e contrapesos, você ter justamente esse contrabalanceio do poder para que nenhum poder se torne absoluto. Essa é exatamente a ideia, não tem nada errado no que está acontecendo. O que tem que acontecer agora é o Lula adaptar as ideias dele a um Congresso mais à direita, evitar bater em reforma trabalhista, questão de emprestar dinheiro para os países amigos e coisa e tal, e adotar políticas mais à direita. É isso que o Lula tem que fazer. Ele vai fazer isso? É lógico que não, né? Ele já está aqui com a crítica de que a oposição não se conforma de ter perdido a eleição. Peraí, Lula, no Congresso a gente não perdeu não, tá? No Congresso a oposição ganhou. Essa é a origem do problema. Não existe uma eleição só no Brasil, não é só a eleição de presidente que importa. Não é assim que funciona. A eleição do Congresso importa também. E na eleição do Congresso, a oposição ganhou. E você poderia se aplicar essa mesma frase a você. Você que não se conforma de ter perdido a eleição. Você ganhou para presidente, mas perdeu no Congresso. E agora tem que enfrentar um Congresso de oposição. Diga-se de passagem, um Congresso de muita oposição. Graças a Deus, tem de voto fiel mesmo, 130 votos no Congresso. Isso não aprova nada. O Lula vai ter que direcionar todas as medidas dele para a direita, justamente para passar pelo Congresso, né? Quem ganhou a eleição, meu amigo, foi tanto a oposição quanto você. Você ganhou a presidência, o Congresso ganhou a oposição, né? Então ele fica nesse negócio aqui, temos um ódio disseminado. Aí vem o papo da esquerda. Na esquerda é aquele negócio, ela se acostumou tanto a ditar o padrão popular de pensamento, né? O pensamento popular, o pensamento mainstream. Ela se acostumou tanto a ter o pensamento mainstream direcionado por ela, usando as grandes redes de comunicação, os grandes jornais e a grande mídia, que agora que existe gente questionando isso, ela encara isso como ódio, né? Não é ódio, é crítica. A esquerda é uma bosta completa, né? As ideias da esquerda são ideias do século passado. Que século passado? Do século XVIII, século XIX. No máximo, ideias ultrapassadas. Já deveriam ter sido abandonadas há muito tempo. E fica a esquerda querendo insistir nesse negócio de Estado grande, que o Estado que desenvolve a economia. Ele fala aqui, nossa, não, porque aqui, ó, quem é do agro sabe que o plano safra do ano passado, o pior plano safra da história do agronegócio. Olha só, Lula, eu não sei se você sabe, mas todo o crescimento que teve no Brasil no início desse ano foi justamente por conta do agro, né? Então, na verdade, o plano safra foi muito bom, né? O agro não precisa de ajuda do governo para se sustentar, não. Ele é um negócio sustentável. O que ele precisa é que o governo não atrapalhe. Não incentive MST a invadir terra, não crie insegurança jurídica, não gere problemas para o agro. Se o governo não atrapalhar o agro se dá muito bem, não precisa do governo para mais nada, não. Mas na cabeça do Lula, tudo funciona para o governo. É o governo que manda em tudo. Todos os negócios vão para o conta do governo. O que está absolutamente errado. O governo é o grande atrapalhador dos negócios de toda a sociedade, né? É o que eu falo, as ideias do Lula estão erradas, estão ultrapassadas, são velhas. E ele fica insistindo nesse negócio porque acha que ganhou a presidência, a oposição perdeu a eleição. Não, meu amigo, você ganhou a eleição só da presidência. O Senado, o Congresso, nós ganhamos. Bom, e aqui o pessoal aqui da Cruzoé devolve a pergunta para o Lula, né? Faz a pergunta que eu fiz aqui. Não, peraí, Lula, a oposição ganhou o Congresso. E ele está aqui, ó, o PT
O PT tem maioria no parlamento? Não tem. 13% da Câmara apoia o Léo de 25% do deputado, 130 e 513. Hoje é hiper minoritário, ou seja, não aprova nada. O PT pode fazer um mensalão de novo? Não consegue. Então, hoje em dia é muito mais difícil para ele fazer isso. O PT consegue convocar grandes manifestações de ruas para pressionar o parlamento? Não consegue mais. Manifestação do PT é só aquela pelegada de sindicato de sempre. Todo mundo já sabe como é que funciona, na base do pão com mortadela. Não consegue mais trazer ninguém. Então, na verdade, quem perdeu foi o PT. O PT é o Lula que tem que se conformar de ter perdido a eleição e aceitar isso daí. O Lula vai aceitar? Não. E olha só, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque o que a Eliane Cantanhede está fazendo aqui, está propondo aqui, é nada mais, nada menos que um golpe de Estado, né? Se fosse o Bolsonaro propondo isso daqui, meu amigo, o TSE estava dando 48 horas para ele responder, explicar o que ele estava falando aqui. Olha só, é hora de uma comissão exclusiva externa ao Congresso para uma reforma política. Ou seja, tirar o Congresso da jogada. Vamos fazer uma reforma sem envolver o Congresso. Mas peraí, quem é que vai decidir as coisas nessa comissão exclusiva?